cela, c'est comme si tu es en train de le déranger encore. Tem tipo de mulher em que ela tem cheiro normal, mas para o homem que vai querer te encostar ou que está contigo, ele sente cheiro esquisito em ti. Et qui sait qu'il y a des filles, elles sentent bien, mais quand elles se rencontrent avec un homme, l'homme sent toujours un mauvais odeur à ses côtés. Começa a sentir que tu cheiras mal. L'homme qui est avec toi comme sent que tu sens mal. Há desgosto natural. Il y a un dégoût naturel. Em todos os lugares onde você vai pisar. Dans tous les endroits où tu vas arriver. Portas fechadas. Les portes fermées. Tentar trabalhar não está dando certo. Tu veux travailler, cela ne donne pas. Tentar estudar não está dando certo. Tu veux étudier, il n'y a pas de porte Tem ouverte. que recorrer à origem para ver se houve lá uma pronúncia. Tu dois recourir aux origines pour voir s'il y a eu. O que está se passando com os avós, com os bisavós? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes grands-pères et des arrière-grands-pères? Quais são as palavras que foram pronunciadas na vossa Quelles família? sont les paroles qui ont été prononcées dans ta famille? A maldição. La malédiction. A quinta definição para hoje. La cinquième définition pour aujourd'hui. O que é uma maldição? Qu'est-ce qu'une malédiction? Uma maldição, Une malédiction, no ponto 5, dans le point 5, é uma força de impedimento. c'est une force d'empêchement. É uma força de impedimento, C'est une force d'empêchement, de limitação de limitation ou resistência. ou de résistance. É uma força de impedimento, C'est une force d'empêchement, de limitação de limitation ou resistência. ou de résistance. Para os irmãos que não sabem, Pour les frères qui ne savent pas, na China há uma lei do governo en Chine, il y a une loi du gouvernement de que ninguém pode ter mais de 2 filhos. que personne ne peut avoir au-delà de 2 filles. Mas em certas famílias chegaram ao ponto de fazer pacto. Mais dans d'autres familles sont arrivées au point de faire 4. Pactos. Ah, le pacte. Ao ponto de influenciar a numerotação dos filhos. Au point d'influencer la numérotation de fils. E nas tais famílias você encontra quem consegue ter acima de 2 filhos. Você só vai ficar admirando o fulano desapareceu do nada, o outro morte súbita, o outro doença, desaparecimentos esquisitos. É porque houve lá pronúncia. Et dans de telles familles, tu vas voir une personne qui va oser passer la limite de 2. Il peut mourir sans cause. Noutras famílias, Dans d'autres familles, você encontra pessoas que encontram essa força. tu rencontres des personnes qui ont ces forces. Que tinha uma família que a moça estava para casar. Il y avait une famille où une fille avait été en train de se marier. Na medida que ela arranjou o marido, En mesure qu'elle a eu le mari, combateram. elle était combattue. No último dia do casamento, Dans le dernier jour du mariage, o homem l'homme já tinha entrado na igreja. était déjà entré à l'église. E a mulher vinha. Et la femme était en train de venir. Pim, casamento. Pim, casamento. Uma força negativa assolou o motorista. Une force négative avait atteint les chauffeurs Por causa do atraso, à cause du retard. começou a acelerar. Il a commencé à accélérer. Cambalhotou. Et il a capoté. O motorista Le morreu chauffeur na é hora. bom. A moça, noiva, morreu na hora. La femme aussi était morte à l'air. Tinha uma maldição de que ninguém podia casar. Il y avait une malédiction où personne ne pouvait se marier dans la No famille. dia do casamento. Le jour du mariage. Quem és tu que quer casar? Você quer violar uma lei. Cela veut se marier, tu veux voler une loi. Violar uma lei. Violer une loi. Aleluia. Amen. Quem é vítima da maldição? Qui est victime de la malédiction? Esta noite será quebrado em nome de Et Jesus. ce soir, cela sera Muito détruit au nom de obrigado. Jésus. Se alguém se sentiu envolvido nesta ministração, Si quelqu'un s'est retrouvé dans cette prédication, eu decreto nesta noite. moi je décrète cette nuit. Eu estou animado com uma santa ira, você nem pode imaginar. Je suis animé d'une sainte colère que tu ne peux pas t'imaginer. Amen. Esta noite será quebrada em Cette nome de nuit, Jesus. cela Será quebrada em nome de sera Jesus. détruit Será quebrada em nome de au nom de Jésus. Cela Jesus. sera détruit au nom de Será Jésus. quebrada em nome de Jesus. Sera détruit au nom de Será Jésus. quebrada em nome de Jesus. Sera détruit au nom de Será Jésus. quebrada em nome de Jesus. Sera détruit au Será nom de Jésus. quebrada em nome de Jesus. Sera détruit au nom Será de Jésus. quebrada em nome de Jesus. Sera détruit au nom de Jésus. Será quebrada em nome de Jesus. Será quebrada em nome de Jesus. Será quebrada em nome de Jesus. Aleluia! Quais são as origens das Quelles maldições? sont les origines de la malédiction? Quais são as
as origens da maldição? Quelles sont les origines de la malédiction? Quais são as origens da maldição? Quelles sont les origines de la malédiction? Quais são as origens Quelles sont les origines das maldições? des malédictions? Quais são as origens Quelles sont les origines das maldições? des malédictions? Sim, é necessário mostrar então a fonte. C'est nécessaire de montrer la source. De onde vem a minha maldição, pastor? D'où est venue ma malédiction, pasteur? Pastor, encaminha-me para entender de onde pode vir a minha maldição. Pasteur, aide-moi pour arriver à comprendre où est venue ma malédiction. Então eu vou lhe ajudar muito hoje. Alors je vais t'aider beaucoup aujourd'hui. No ponto 1, Au premier point, a primeira origem da maldição la première origine de la malédiction, é a iniquidade pessoal c'est l'iniquité personnelle ou a maldade. ou le mal, la méchanceté. A iniquidade pessoal L'iniquité personnelle ou a maldade. ou la méchanceté. Irmãos em Cristo, Frères et sœurs en Christ, há muitas pessoas que não entendem nada a respeito das origens das maldições. il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien à ce qui concerne les origines des E malédictions. eu gostaria de dizer que a tua iniquidade pessoal J'aimerais te dire que ton iniquité personnelle pode ser, ou a tua maldade pode ser a origem da tua maldição. ou ta méchanceté peut être l'origine de ta malédiction. Ficaste contaminado com a doença espiritual da maldição Tu es resté contaminé avec la maladie de la malédiction por causa da tua iniquidade pessoal à cause de ton iniquité personnelle ou a maldade. ou ta méchanceté. Eu já vi jovem que disse, oui, eu aquela boa já passei, já lhe brinquei. Moi, j'ai déjà vu un jeune garçon qui dit, moi, j'ai déjà blagué avec cette fille. Mas se Deus nunca te revelou o estado espiritual da tal moça, Mais si Dieu ne t'a jamais révélé l'état spirituel de cette fille, se for uma bruxa, si elle est une sorcière, saiba que tu e ele já estão partilhando o mesmo espírito de bruxaria. sache que toi, avec elle, vous êtes en train de partager le même esprit de la sorcellerie. Se for alguém que é controlada por uma maldição de família, Si elle est quelqu'un contrôlé par une malédiction familiale, automaticamente já foste contaminado com a maldição de família. automatiquement, tu as été déjà contaminé avec la A malédiction familiale. maldição que ela tem na família dela, La malédiction qu'elle a dans sa famille, automaticamente atingiu-te na vida. automatiquement t'a atteint. É por isso que você fica admirado de ver um jovem desde que começou a namorar com aquela moça, o negócio foi abaixo, deixou de estudar, deixou de trabalhar, já não pega mais o dinheiro. É porque há uma maldição na família da moça e foste contaminado. Voilà pourquoi tu restes court-circuité de voir que depuis que tu t'es mis avec cette femme, rien ne marche dans ta vie. E vice-versa, você encontra muitos homens também que são vítimas da mesma coisa. Et vice-versa, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de la même chose. A mulher desde que arranjou o homem, La femme, depuis qu'elle a un homme, é aquilo que eu estou falando da maldade pessoal. c'est ce que j'appelle la méchanceté O personnelle. homem que se meteu nas casas escuras, L'homme qui est entré dans les maisons des magiciens, na maçonaria, dans la na franc-maçonnerie, Rosa Cruz, dans la Rose-Croix. alguém que foi se lavar no mato dele, Quelqu'un qui s'est lavé là au village para ter poder, força, dinheiro. pour avoir la force, l'argent. Quando vai te dar dinheiro, Et quand tu vas donner, saiba que foste contaminado. sache que tu as été contaminé. E na palavra do Senhor, Et dans la parole de Dieu, a iniquidade pessoal l'iniquité personnelle invadiu a vida de alguém. a envahi la vie de quelqu'un. Vou vos convidar no livro de Gênesis 35. Je vais vous inviter dans le livre de Genèse 35. Gênesis 35, Genèse 35, 22 até 23. 22 jusqu'à 23. Em Gênesis 35, Genèse 35, 22 até 23. 22 jusqu'à 23. Gênesis 35, 22 a 23. A Bíblia diz: La Bible dit, foi quando Israel morava nesta região que Ruben dormiu com a Bila, a mulher do pai, a Bila, la femme du père, Bilia. a concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo. Os filhos de Jacó eram 12. Filho da Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. O Ruben se envolveu com a Bila, est sorti avec Bilia, a concubina do pai. la concubine de son père. E o Jacó ficou sabendo, Et Jacob est resté sachant que
Mas o Jacó não disse nada. Jacob n'a rien dit. Jacob n'a Há rien dit. muitas pessoas Il y a beaucoup de personnes que pensam porque uma história não foi falado de que ainda não sou et qui amaldiçoado. pensent que pour qu'une histoire n'ait jamais été dite, que cela n'est pas connu de personne. E o Jacó não sabia que tinha uma maldição pendente na sua vida. Et O Rubem. Jacob maintenant savait, Reuben. Reuben ne savait pas qu'il y avait une malédiction prononcée dans sa famille. Não, ainda não era pronunciada. Ah, et cela n'était pas encore prononcé. A maldição andava pendente na sua vida. Mais la malédiction était là dans sa vie. Você não sabe se envolver com aquele homem que é casado. Et tu ne sais pas quand tu sors avec quelqu'un qui est marié, Ninguém te viu na família. personne ne t'a vu dans la famille. Você recebeu o dinheiro dele. Tu as reçu son argent. Ninguém ficou de saber que ele te gostava. Personne n'a su quand il Mas t'aimait. você não sabe uma maldição pendente na tua vida. Mais tu ne sais pas, il y a une malédiction déjà dans ta vie. Ele só se envolveu Seulement il est sorti e o Jacó ouviu a notícia. et Jacob a appris la nouvelle. E a história ficaram assim. Et l'histoire était là que E muitas pessoas vivem naquela por causa da tua iniquidade pessoal. beaucoup de gens vivent dans cette histoire à cause de ton Oh, Rubem, tem tantas mulheres em Israel. Oh, Rubén, il y a beaucoup de femmes en Se Israël. for para cair, você podia cair com outras mulheres. Si tu dois tomber, tu peux tomber avec d'autres femmes. A mulher certa para namorar com ele é só mesmo a namorada do pai. La femme avec qui tu dois sortir, c'est seulement la concubine du père. Não tinha outra mulher. Il n'y avait pas une autre femme. Tem muitos irmãos assim na igreja. Il y a beaucoup de frères ici à l'église. Na infância você já se envolveu com a tua prima, a tua tia. Dans ton enfance, si tu es sorti avec ta sœur, ta cousine, Você já se relacionaram, se abraçaram, se beijaram, fizeram coisas. tu t'es relationné, tu as baisé ta sœur. Ponto 1, cometeram o pecado do incesto. Alors que d'autres ont fait le péché des siestes. E ponto 2, você já ficou contaminada com a maldição. Au deuxième point, tu es déjà contaminé avec la malédiction. E eu vou vos explicar até que ponto essa maldição estava operando. Je vais vous expliquer à quel point cette malédiction était en train d'opérer. Gênesis 49. Genèse 49. Gênesis 49, 3 até 4. Genèse 49, 3 jusqu'à 4. Gênesis 49, 3 até 4. Genèse 49, 3 à jusqu'à Na 4. hora de abençoar os filhos. À l'ère de bénir le fils. Agora, na hora de abençoar os filhos. À l'ère de bénir le fils. É ali então que vai intervir a bênção ou a maldição. C'est là où il y aura l'intervention de la malédiction ou de la bénédiction. Gênesis 49, 3 a 4. Genèse 49, 3, 4. A Bíblia diz: Rubem, aponta bem. Écoute bien. Tu és o meu primogênito, a minha força e o primeiro fruto do meu vigor, primeiro em autoridade e primeiro em poder. Isso parece uma bênção. Ça paraît une bénédiction. Agora o verso 4. Le verset 4. É ali que eu fico chocado. C'est là que je suis choqué. Impetuoso como a água, não manterás a primazia. Lhe retiraram a primogenitura. On l'a retiré les droits d'aînesse. Lhe retiraram a primogenitura. On l'a retiré les droits d'aînesse. Pois subiste na cama de teu pai, profanando então o meu leito. Subiste na cama do papá. Tu es monté au lit du père. Papá cometeu um pecado sim. Papa a péché, oui. Papá tem problema com Deus. Papá vai arranjar com Deus. Papa a des problèmes avec Dieu. Mas você para subir na cama do pai, Mais toi, pour monter au lit du père, profanando o leito do pai. profanant le lait, Acabou para ti, Júlio. tu as déjà été contaminé. Isso significa o quê? Cela veut dire quoi? Quando o Rubem cometeu o pecado, Quand Rubén a péché, ele pensou que o pai já tinha esquecido do mal. il pensait que le père avait déjà oublié. Tá vendo? Tu vois? Eu pulei de Gênesis 35 En lisant les Genèse 35 até Gênesis 49. jusqu'au Genèse 49. Quantos anos depois? Combien d'années plus tard? Há muitas pessoas que cometeram atos Il y a beaucoup de personnes qui ont commis des actes. e eles pensam que o tempo pode retirar a maldição. Ils pensent que cela peut être annulé au temps. Eles só estudam. C'est seulement il étudie.
Quem já encontrou essa categoria de pessoas? Qui a déjà rencontré cette catégorie de personnes? Na escola você que era o mais À inteligente, l'école, tu étais la plus intelligente. mas na vida você é o mais infeliz. Mais dans la vie, tu es la plus quelqu'un abandonné. Aleluia. Do que o pai disse, Le Père a dit, o teu futuro, ton futur, doravante, dorénavant, é prejudicado. c'est préjudiqué. Você ficará atrás dos teus irmãos menores. Tu vas toujours être derrière de tes frères, tes petits frères. For retirar a primazia. Je vais retirer les droits de messe. De uma outra forma, D'une autre forme, os teus irmãos vão sempre te ganhar em tudo. tes frères vont te gagner en tout. Terão mais força, mais autoridade, Ils auront beaucoup de force, mais influência, mais dinheiro beaucoup d'influence, beaucoup d'argent. e tudo. Et tout. É por isso que eu insisto em Voilà dizer. pourquoi j'insiste pour dire. Há pessoas que foram equipadas para o sucesso. Il y a des personnes qui étaient équipées pour le succès. Facilmente na vida dele parece que tudo circula. Facilement, Conexão c'est por comme si aí, tout circulait. casamento por aí, Connexion, filhos le por aí, mariage, le fils, viagem por aí. le voyage pour là. Mas há pessoas que são equipadas para a destruição. Mais il y a d'autres personnes équipées pour la destruction. Quando ele vem viver numa casa, os aparelhos começam a se destruir. Et quand elle vient vivre dans votre part de maison, tout commence à se détruire. Você gostava dele, Tu l'aimais, mas quando começou a viver na tua casa, você começa a sentir o desgosto dele. mais quand elle commence à vivre dans ta maison, E há uma tu es détruit. pronúncia que foi feita a seu respeito. Il y a une parole prononcée à son Poder de desfavor. une puissance de défaveur. O teu negócio pode avançar. Et ton affaire peut avancer. Se ele pegar nem sequer uns $50 para misturar com o teu negócio, acabou. Si il O te teu negócio vai donne avançar. seulement $50 et ton affaire ne marche pas. Todas as pessoas que vão para a China, Dubai, vão vos contar a história. Et les gens qui vont Muitos de nós perderam dinheiro, até inclusive eu. ont perdu l'argent et Você pode perder uma viagem tu peux perdre un voyage só com a intenção de ajudar a meu pai. Vais viajar, me ajuda, compra só um telefone de $50. seulement avec l'intention d'aider quelqu'un en achetant. Você levava $20 mil. Et tu avais $20 000. Mas pelo fato de misturar lá os 50 nos teus 20 mil, acabou perdendo. Pour le fait de mélanger un $20, tu perds tout. Porque o dinheiro dele é amaldiçoado. Parce que son argent est maudit. Será que eu posso continuar a falar? Est-ce que je peux continuer à parler? Vou vos convidar ainda. Primeiras Crônicas 1, Je vais 5. vous inviter au dessin livre de Chroniques. Primeiras Crônicas 1 Chronique 5, 1. 5 ou 1. Primeiras Crônicas 5, 1. 1 de Chronique 5. 1. Primeiras Crônicas 5, 1. A Bíblia diz: filhos de Ruben, primogênito de Israel. Ele era o primogênito. Il était l'aîné. A Bíblia diz: ele era de fato o primogênito, mas porque profanou o leito do pai, o direito da primogenitura foi conferido aos filhos de José, filho de Israel, e assim os rubenistas não foram registrados como primogênitos. Até no registro lhes retiraram a primogenitura. Juste à l'enregistrement, on l'a retiré les droits de naissance. Os rubenistas foram retirados do registro. Les ribénistes, on l'a retiré les droits de naissance. Quer dizer, se você é filho de Ruben, Cela veut dire si tu es le fils de Ribén, vão te falar, você também filho, perdeste a influência, a autoridade, pensa na vida. tu as aussi perdu l'influence, l'autorité et la bénédiction. O que é que eu fiz então? Qu'est-ce que moi j'ai fait alors? A culpa não é tua. La faute n'est A pas culpa tienne. é do teu pai. La faute est de ton père. Por causa daquilo que o Ruben fez, À cause de ce que Ribén a fait, você nasceu amaldiçoado. tu es né maudit. Quantas pessoas neste lugar nasceram já com a maldição? Combien de personnes dans cet endroit sont nées avec des O malédictions? babá foi se meter nas casas escuras. Papa s'est mis dans des O avô maisons. foi se meter nas casas escuras. Il est allé se mettre dans les Os maisons. antepassados se encontravam na bruxaria. Les anciens
Amen. Será que eu posso falar? Est-ce que je peux parler? Não inveja uma pessoa única. Não inveja. N'en vit pas une personne unique. Porque ela pode parecer livre por tempinho. Parce qu'elle peut apparaître libre pour un temps. Mas a maldição está pendente na sua vida. Mais il y a une malédiction dans sa vie. A raça de Ruben. La race de Ruben. Pensa porque o tempo passou que a maldição foi embora. Pense qu'à cause du temps, la malédiction s'en est allée. Há poder destruidor que vai à tua atrás. Une puissance destructrice qui Numa primeira fase você não se apercebeu. dans la première vie, tu vas Mas pas ao comprendre. longo do tempo você começa a notar. Au long du temps, tu vas comprendre A cela. minha vida sentimental. Ma vie sentimentale. Estou a ver a mesma coisa também com meu irmão. Je suis en train de voir la même chose avec mon Com frère, as minhas irmãs. avec mes sœurs. Ao longo do tempo, quando vocês terão filho, Au long des temps, quand tu auras des é a enfants, mesma coisa. c'est la même chose. Para comprovar a maldição, o tempo é que revela melhor. Et c'est le temps qui va révéler pour prouver la malédiction. Aleluia. Amen. O que você fez pessoalmente Ce que tu as fait personnellement pode atrair a maldição. peut appeler la malédiction. Não há futuro para um estuprador, Il n'y a pas un futur lointain pour para um usurpador, pour un usurpateur, para um assassino. pour un assassin. Por mais que vive já anda morto há muito tempo. Même que tu es en train de vivre, tu De uma vis outra mort. forma, o pai do Ruben querendo dizer, ficaste só, eu mesmo sou o Ruben, não. Tu es resté seulement És uma sucata. Sim, Você já sim. não serve mais a nada. un squelette, tu es déjà mort. Quem sabe tem pessoas assim. Quem sait qu'il y a des personnes comme ça? Hoje fui visitar Aujourd'hui, je suis allé visiter certo médico un centre médical com a maternidade. avec la maternité. O Espírito te faz entender L'esprit te fait entendre a maior parte das uniões la meilleure partie des unions. são fruto de maldição. C'est un fruit de malédiction. Quando o outro está bom, Et quand pour l'un est bon, uniu-se com a outra que é amaldiçoada. il s'est uni avec l'autre qui est maudite. O filho nasce amaldiçoado. Le fils naît maudit. É por isso que a pobreza vai se multiplicando em África. Voilà pourquoi il y a la multiplication de pauvreté en Afrique. Por causa do excesso de bruxaria nas À famílias. cause de l'excès de sorcellerie dans les familles. Será que vocês concordam comigo? Há muitos jovens que brilhavam desde que casou, caducou. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y avait des personnes qui brillaient, mais depuis qu'ils s'est mariés, ils n'ont plus de beauté. Muitas meninas tinham um certo brilho, desde que casou parece que pereceu. Beaucoup de femmes, de jeunes filles avaient des beautés, mais depuis le mariage, elle n'est plus belle. Aleluia. Vocês estão vendo o Ruben vivo, mas na verdade o Ruben já anda morto. Vous êtes en train de voir Ruben en vie, c'est un mort vivant. Você que cometeu o ato sexual. Vous qui avez commis un acte Quando o sexuel. pastor disse vem para passar por um trabalho espiritual, Quand le pasteur a dit viens pour passer dans un travail vocês sexuel, não acham importante? tu trouves que c'est important? É como o Ruben, ele fez relações e o tempo passava, achava que ela andava normal. C'est comme Ruben, il voit qu'au cours du temps, cela n'existe plus. Mas o tempo é que o desafiou. Mais plus tard, le temps l'a défié. Ele disse, afinal de contas, do jeito que nós crescíamos com meus irmãos, Disant finalement, comme nous sommes grandis avec mes frères, afinal de contas, eu andava amaldiçoado. finalement j'étais maudit. Enquanto você está na casa do pai, não estás a sentir. Alors que tu es dans les toits parentales, tu ne sens pas cela. Continua a crescer, você vai sentir o peso da maldição. Continue à grandir, tu vas voir. Continua a entrar agora na vida profissional. Entre dans la vie Finaliza o professionnelle. momento, você vai ver agora o peso da Et maldição. tu vas voir le poids de la malédiction. Aleluia. Amen. Tudo que você faz na vida Tout ce que tu fais dans la vie pode atrair a maldição. peut appeler à l'existence de la malédiction. Burlaste o dinheiro de alguém. Tu as volé, trompé l'argent d'autrui. Foste pedir empréstimo a uma pessoa. Tu es allé demander un emprunt, faire un emprunt. Prometeste pagar a dívida, nunca pagaste até Et hoje. tu as promis de payer, tu n'as jamais payé. Tudo que esta pessoa vai pronunciar Tout sobre ce que que vai te cette atingir. personne va prononcer sur toi va Pouco t'atteindre. importa o nível da tua unção. Peu importe le niveau de ton onction. Se esta pessoa pronunciar sobre ti, vai te Si atingir. cette personne
cela va t'atteindre. Ingravidez ta fille alliée. Tu as rendu grosse la fille d'autrui. Négage ta gravidez. Et tu as refusé la famille grossesse. anamosa chorar. La famille de la fille plaît. Os pais da menina transpirar para sustentar o teu bebê. Le père transpire en train de donner à manger à ton E bébé. foste mais tarde arranjar uma outra mulher. Et toi, tu es allé arranger une autre Você fille. tem filho com elas. Et tu as des filles. Mas na tua consciência você sabe que tem uma gravidez que você negou. Mais tu connais consciemment qu'il y a une grossesse. Pouco importa a unção do pastor que vai te orar. Você nunca será abençoado. Peu importe l'onction, Nunca. tu ne seras jamais béni. Nunca. Jamais. Os maridos ali, os casados, você recebeu o dinheiro deles. Les maris d'autrui mariés, mais toi tu Recebeu reçois. o dinheiro, comprava ar-condicionado para o teu quarto. Tu achètes les Comprava tela para os teus pais. climatiseurs, tu achètes Para que les... o teu pai ficasse bem, você prejudica o lar alheio. Ah, pour la bonne santé de ton père, tu dois détruire le mariage d'autrui. Você comprava telefone para os teus irmãos. Tu achetais des téléphones pour tes E frères. a outra mulher chorava. Et l'autre femme pleurait. Jejuava. Il était en train de gérer. Chamava Deus. Ah, appelez le Pedia a Seigneur. justiça do Senhor. Demandant la justice du Seigneur. Pouco importa a unção do pastor que vai te orar. Vrai, peu importe l'onction du pasteur qui va prier Se sur toi. você nunca se arrependeu. Si tu ne t'es jamais Se répandu, nunca passaste pelo trabalho de si libertação. tu n'as jamais passé au travail de És uma libération, pessoa amaldiçoada. tu es une personne maudite. Faça ainda uma pequena leitura comigo, por favor. Nous allons faire une petite lecture avec moi, je vous en supplie. Uma pequena leitura do livro de Romanos. Dans le livre des Romains, Pequena. une petite Leitura. lecture. Romanos 12. Romains 12. Romanos 12, 18. Romains 12, 18. A Bíblia diz o seguinte. La Bible dit c'est Na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. dans la mesure du possible, selon que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Vivei em paz com todos. Soyez en paix avec tous. Na medida do possível. Dans la mesure du E possible. se tudo depender de vós, Et si tout dépend de vous, não deixa órfão chorar porque você burlou o dinheiro do pai ne dele. laisse pas un orphelin pleurer parce que tu as mangé l'argent de Não ton deixa père. uma família chorar porque você tirou, ou você sendo juiz por receber o dinheiro da corrupção de suborno, você favoreceu a pessoa que não deveria ser favorecida no tribunal. Ne laisse pas une personne pleurer parce que tu as fait l'injustice au lieu de justice. Não vai engravidar a filha alheia e fugir e o pai dela dizer, aquele rapaz, vamos ver, ele também na vida, o que ele fez para mim é o que vai acontecer também para as filhas. Ne rende pas une fille d'autrui grosse après que son père ait dit que ce qu'il a fait à ma fille, c'est cela qui lui arrivera. Você deliberadamente causou dor a uma pessoa. Et délibérément, tu as causé une douleur. Prometeste o casamento àquela moça, depois fugiste embora. Tu as promis le mariage et après tu as fui. Dizeste sim a esse homem, Tu as dit oui à cet homme. mas de tanto ficar com ele porque não tinha dinheiro, alguém com mais dinheiro apareceu, deixaste o homem. Restant avec lui parce qu'il n'y avait pas d'argent, tu as changé. Você não sabe, o teu sim é uma aliança. Tu ne sais pas que ton oui c'est une alliance. As palavras que esse homem pronunciou. Les paroles qu'il a É por prononcées. isso nenhum homem como te suporta. Voilà pourquoi aucun homme ne te supporte. Nenhum homem suporta viver contigo. Aucun homme supporte de vivre avec Porque toi. você nunca levou a sério alguém. Parce que tu n'as jamais amené à sérieux. Hoje então as recaídas caíram sobre ti. Tout le temps, les rechutes retombent sur toi. Você atraiu maldições. Oh, tu as acquis les malédictions. Filhos que causaram dores aos pais. Les fils qui ont causé les... Papai disse que tem que voltar depois das 20 horas, ninguém entra em casa. Après 20 heures, personne n'entre à la maison. Você sempre voltava depois das 23 horas, 1 hora. Toi, tu rentrais toujours la nuit, 1 heure. Ele pronunciou uma palavra. Papa a prononcé une O que parole. estás a me fazer? Ce que tu me fais, Vamos ver dia. nous allons voir un jour. Estás a ficar admirado como é que os teus filhos te trazem nó de cabeça. Alors tu es en train de ne pas comprendre comment est-ce que tes propres fils te dérangent. A tua mãe te pediu a namorar com aquela moça, com aquele rapaz. Ta mère t'a empêché de ne pas vivre. Você ofendeu a mãe. Tu as injuré ta maman. Você lutou com os teus pais. Tu as même combattu avec Os tes parents. pais na ira pronunciaram palavra com raiva. Et dans la colère, les papas ont
colère. Marie ficou chateada. Le mari s'était fâché. Prononciou palavra sobre a mulher. Il a prononcé une parole sur la femme. Vamos ver. Nous allons voir. Que pedir dinheiro não estás a me dar, né? Ah, c'est ce que je dis. Vais morrer pobre, vamos Il ver. va mourir pauvre. Aposta. Regarde. Aliança. L'alliance Vai atingir. va Há t'atteindre. muitas mulheres que são portadoras da maldição. Il y a beaucoup de femmes qui marchent avec elle avec la Por causa malédiction. do ciúme, onde não se deveria pôr À ciúme. cause de ciúme E que tu depois as você fait. fica admirando a vida do teu marido não avança. Qual tipo de palavra você pronunciou na ira? Et tu restes de ne pas comprendre pourquoi est-ce que la vie de ton mari ne marche pas. C'est là que tu sais ce que Que tu as tipo de prononcé. palavra você pronunciou contra tua mulher na ira? Quelle sorte de paroles que tu as prononcées à ta femme sous la colère. E isso tudo são coisas que provocaram a maldição. Et tout ceci, ce sont des choses qui ont provoqué la malédiction. E a outra que pode não pronunciar palavra. Et l'autre ne peut ou ne pas prononcer la parole. Você maltrata a tua mulher. Tu maltraites ta femme. Você maltrata o teu esposo. Tu maltraites ta femme. Ele nunca te amaldiçoou. Elle ne t'a jamais dit Mas du o mal. choro dele, Mal. o choro. Ah, le plaire. Abraão, Abraham. você não sabe o choro da Agar. Sim, Do sim. menino. Deus ouça o choro da Agar. Yes. O filho dele, Ismael. Écoute les plaires d'Agar et de son fils Israël. Você acha que Agar e o Ismael são inofensivos? Tu crois que Agar et sa maman sont inoffensives? Deus me deu grandes revelações sobre Ismael que eu vou expor esta semana. Dieu m'a donné de grandes révélations sur Israël que je vais exposer. Ismaël, Fizesse sofrer alguém tu as fait souffrir quelqu'un que te amou sinceramente. qui t'avait aimé sincèrement. Brincaste com os sentimentos dele. Tu as joué avec ses sentiments. E hoje você pensa que você é mãe grande, pai grande. Et aujourd'hui, tu crois que c'est toi, le top, Dentro do teu lar, dans ton mariage. as palavras que ele pronunciou Les paroles qu'il a prononcées te atingiram. vont t'entendre. Aleluia. Amen. Empregadores, Les travailleurs, empresários. les entrepreneurs. Todo mundo fica soberbo, eu sou empresário. Tout le monde a cet orgueil que moi je suis l'entrepreneur. Como é que você paga os teus cozinheiros? Et comment est-ce que tu payes tes cuisiniers, Os jardineiros, les jardiniers, os empregados em casa. les travailleurs de la maison? O salário nunca chega ao tempo. Les salaires n'arrivent pas autant. Quando vão chutar os filhos dentro da escola, Quand on va chasser ces filles, estão pedindo justiça a Deus. ils sont en train de demander la justice à Dieu. Quando Deus vai olhar, Et quand Dieu va voir, sem saber, você já ficaste contaminado com a sans maldição. le savoir que tu es déjà candidat à la malédiction. Quantas só por causa do poder Combien de personnes à cause du pouvoir, burlou o dinheiro do trabalhador? ils ont dévié l'argent des travailleurs. Chutou Il a da chassé empresa ou de casa. de l'entreprise ou de maison. E o trabalhador inofensivo Et les travailleurs qui n'ont pas d'offense, foi embora, veio que chamou no tribunal sem ele próprio não ter nada. s'en est parti, aller quiser au tribunal. Você só devia 30.000 kwanza a este homem. Tu lui dois seulement 30 000 kwanza. Você só devia 40.000 kwanza a esta Tu mulher. lui dois seulement 40 000 kwanza. São esses valores que são reclamações para a tua maldição financeira. Seulement ces valeurs sont des réclamations pour ta malédiction financière. Alguém sabe por quê? Qual é a razão pela qual o Balão não pôde amaldiçoar o povo de Israel? Et quelqu'un sait la raison pour laquelle Balaam ne peut pas maudire les fils d'Israël? Você sabe por que o Balão não pôde amaldiçoar o povo de Israel? Vous savez pourquoi les Balaam ne peut pas maudire les fils d'Israël? A Bíblia diz em Números 23, La Bible dit au nombre 23. 20 até 21, Números 23. 23 nombre, Números 23, nombre 23, 20 até 21. 20 jusqu'à 21. Recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou e não voltarei atrás. Não se prevê nem sofrimento contra Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele ressoa a aclamação do rei. Amen. Faça a leitura em francês. Número 23, 20 até 21. Ok, 23, 20 até 21. Vamos fazer uma boa interpretação para ver o que a Bíblia está dizendo. Nombre
20 até 21. 20 até 21, leio no nome de Jesus. J'ai reçu la charge d'une bénédiction. Eu recebi, lhe levaram para amaldiçoar. On l'a amené pour... Espera, ele lhe leva para amaldiçoar. É o profeta Balaão. Mas ao invés de amaldiçoar, ele diz que ele recebe do Altíssimo a ordem de abençoar. Je bénirai et je ne me répandrai pas. Eu abençoarei e não me arrependerei. Je n'ai pas aperçu le mal en Jacob. Eu não encontrei nenhum mal. Numa outra versão está falando, não encontrei iniquidade em Jacó. Porque não encontrei iniquidade em Jacó, então não tenho poder de amaldiçoar. Porque não encontrei iniquidade em Jacob, não tenho o poder de amaldiçoar. Não encontrei iniquidade. Je n'ai pas rencontré l'iniquité. Então não tenho poder de amaldiçoar. Alors je n'ai pas le pouvoir de maudire. Há muitas pessoas. Il y a beaucoup de personnes. A iniquidade anda a alterar. L'iniquité est enterrée. Alterar. Ah, altérée. Atterrir. Atterrir. A iniquidade anda a alterar. Et l'iniquité est atterrie. Porque encontram lá iniquidade. Parce que là, il y a une iniquité. O Balaão disse, eu não encontrei. Balaam a dit, moi je n'ai pas trouvé. Como é que eu vou amaldiçoar? Comment est-ce que moi je vais maudire? Aleluia. Amen. Faça mais uma leitura comigo. Gênesis 38. Genèse 38, 6 até 10. 6 jusqu'à 10. Gênesis 38, Genèse 38, 6 até 10. 6 jusqu'à 10. Você vai ver uma história de dois meninos interessantes. Tu vas voir Gênesis 38, 6 até 10. Genèse 38, 6 jusqu'à 10. A Bíblia diz, por esse tempo, Judá desceu da montanha. 6 até 10. 38, 6 até 10. 38, 6 jusqu'à 10. O Judá escolheu para o primogênito, uma mulher chamada Tamar. Mas primogênito de Judá, desagradou ao Senhor. E o Senhor o fez morrer. Porque desagradou, o Senhor fez morrer. Então Judá disse a Onã. Essa história da Onã, todo mundo na libertação já ouviu disso. Une-te a mulher do teu irmão para cumprir a obrigação de cunhado e assegurar uma descendência para o teu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria seu. Por isso, quando se juntava com a mulher do irmão, derramava o esperma, aquilo que estão falando de semente, mas é o esperma, na terra para não dar descendência ao irmão. Ele se masturbava, derramava o seu esperma ao lado para cair em terra. O proceder de Onã desagradou ao Senhor, que o fez morrer também. Há muitos jovens que liberam o esperma em vão. Il y a beaucoup de gens, des jeunes qui font la perte des spermatozoïdes Por causa da distração, à cause de la distraction, por causa da masturbação. à cause de la masturbation. E o resultado Et le résultat, é que desagradou a Deus. Deus matou o homem. cela n'a pas plu à Dieu et Dieu l'a tué. Aleluia. Amen. Dois meninos do mesmo pai, Les deux fils du même père, mortos em virtude do pecado. ils sont morts en vertu du péché. A tua maldade pessoal Et ta méchanceté personnelle, é um convite para a maldição. c'est une invitation pour la malédiction. Roubo, Les vols, burla, la tromperie, mentira. les mensonges. Inventaste uma história sobre uma menina que não te quis. Qui a inventé une histoire sur une fille qui n'a pas voulu de toi. Estragaste a imagem dele e a reputação dele. Et tu as défait sa réputation. E a mulher pronunciou palavra para dizer: Senhor, vinga esta situação. Julga este homem. Elle a demandé justice à Dieu. A maldição te atacou, te foste contaminado. Tu étais contaminé par la malédiction. E para mais esclarecimento é só recorrer no YouTube ao nosso ensinamento sobre a iniquidade do pecado. Et pour beaucoup d'éclaircissements, seulement voir en YouTube sur notre prédication de l'unité du péché. Mentiste uma história sobre um homem que não te quis. Tu as menti une histoire sur un homme qui O n'a pas homem voulu. dobrou o joelho, pediu a justiça de Deus. L'homme s'est agenouillé et demandé la justice à E Dieu. hoje em dia está a ficar admirado como é que a tua vida vai piorando. Et ce jour, tu ne comprends pas pourquoi ta vie va de pire en pire. Qual a primeira origem da maldição? Quelle est la première origine de la O malédiction? apóstolo disse que qual a primeira origem da maldição? É o quê? Qu'est-ce que j'ai dit, la première origine? Não ouvi bem. É o quê?
Fala isso a iniquidade pessoal. Cumprimento. É o quê? A iniquidade pessoal ou a maldade. L'iniquité personnelle ou la méchanceté. Então, ponto 2. Qual é a segunda origem da maldição? Alors, le point 2. Quelle est la seconde origine de la malédiction? É a iniquidade ou a perversidade dos pais. C'est l'iniquité ou la perversité des parents. A iniquidade ou a perversidade dos pais. L'iniquité ou la perversité des parents. A iniquidade ou a perversidade dos pais. L'iniquité ou la perversité des parents. Há pessoas na vida que não fizeram nada, Il y a des personnes dans la vie qui n'ont rien fait, mas algo que teu pai fez. mais chose que ton père a faite. Eu fiquei admirado na palavra do Senhor. Et je suis resté court-circuité dans la parole du Seigneur. Alguém sabe a história que a Bíblia conta deste senhor que andava cego? Et quelqu'un sait l'histoire que la Bible dit sur cette fille qui marchait. Não, o jovem que andava cego. Les jeunes qui étaient aveugles. E ele andava cego. Il était aveugle. E os discípulos vieram ter com Jesus. Et les disciples sont venus parler avec Jésus. Fizeram uma pergunta. Ils ont fait une Se question. este homem jovem sofre assim, Si cet homme, ce jeune souffre comme ça, será que a culpa é dele ou dos pais dele? est-ce que la faute est sienne ou de ses parents? E Jesus entendeu. Et Jésus a compris. Ele disse de uma forma específica por causa deste caso. Il a dit d'une forme spécifique à cause de ce cas. Não é ele nem os seus pais, Ce n'est ni lui ni ses papas. mas é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Et pour que le nom de Jésus soit élevé. Vou falar de uma outra Et vertente. je vais parler ça de notre Significa sens. que tinha tamanho de maldade Cela veut dire qu'il y avait un nombre de méchanceté. em Israel, quando as pessoas não tiveram a sofrer, alguns diziam, ei, assim só deve ser o que fizeram aos seus pais. En Israël, les gens vont dire que ceci souffre à cause de cela. É isso que muitas pessoas não entendem na minha geração. C'est cela que beaucoup de gens ne comprennent pas à ma génération. Você vai trair a tua mulher com uma outra mulher. Tu vas trahir ta femme avec une autre femme. Tá bom, ela talvez não sabe nada. Ok, elle parfois elle ne sait rien. Será que estás a pensar nas recaídas sobre os filhos? Est-ce que tu es en train de penser aux retombées sur les filles? Estás a trair o teu marido com outro homem. Porque tem mais dinheiro. Tu es en train de trahir ton homme avec un autre homme qui a beaucoup d'argent. Será que estás a pensar sobre as consequências sobre os filhos? Est-ce que tu es en train de penser sur les conséquences sur les filles? As devastações na vida dos filhos. Les dévastations aux vies des fils. Vou fazer uma leitura. Je vais faire une lecture. Número 16, 1 até 5. Nombre 16. 16. Nombre 16. Número 16, 1 até 5. Nombre 16. 5. Coré, filho de Sara, filho de Cats, filho de Levi, junto com Datã e Abiram, filho de Eliab, e com o filho de Felete, que eram filhos de Ruben, revoltaram-se contra Moisés com mais de 250 israelitas, todos chefes da comunidade, membros do conselho e pessoas de posição. Amotinaram-se contra Moisés e Arão lhe disseram, basta, todos os membros da comunidade são consagrados e o Senhor está no meio deles. Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Quem é você para ser líder desta igreja? 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se por terra. Ele se prostrou. 5. Depois falou a Coré e a todo o bando. Amanhã cedo o Senhor fará saber quem é seu e que é consagrado que ele quer perto de si. Fará aproximar-se de si quem ele escolher. Amanhã é o desafio. Demain, c'est un défi. Coré e Datã Corée et Dathan estão a duvidar sobre Moisés. sont en train de douter sur Moïse. Quem é Moisés para ser o nosso líder? Qui est Moïse pour être notre Não, leader? eu também tenho a unção. Non, moi aussi j'ai l'onction. Nós aqui somos consagrados. Nous tous, nous sommes consacrés. Fomos todos lavados pelo sangue de Nous Jesus. sommes tous lavés pour le sang de Também Jésus. eu sou filho de Deus. Je suis aussi fils de Dieu. Também tenho um chamado ministerial. Moi aussi j'ai un appel ministériel. Moisés diz, tá bom, amanhã vamos nos encontrar. Deus vai confirmar quem é servo dele. Moïse dit, demain nous allons nous voir pour que Dieu confirme qui est son serviteur. Aponta muito bem o que o Coré fez. Note bien ce que Corée a Coré fait. e Datã. Corée et Dathan. 28 até 38, 33. 28 28 até 33. jusqu'à 43.
28 até 33. 28 jusqu'à 33. Disse então Moisés: agora eles saber que foi o Senhor quem me enviou para fazer tudo o que tenho feito e que não agi por conta própria. Se este morrer de morte natural e tiver o destino de comum dos mortais, então não foi o Senhor quem me enviou. O Moisés pronunciou a palavra de maldição. Moïse a prononcé une parole de Se maladie. eles morrerem numa morte normal, então Deus não me enviou. S'ils meurent d'une mort normale, alors Dieu ne va Você não pas. sabe, quando você vem na igreja, você quer se meter com o líder que Deus estabeleceu. Tu ne sais pas quand tu viens à l'église, tu veux t'engager dans les affaires de Alguém l'église. que tem unção, você fala mal dele na tua casa. Quelqu'un qui a l'onction, tu parles mal de lui dans ta maison. Você não sabe a palavra que ele pronunciou sobre todos que lhe criticam. Tu ne sais pas la parole qu'il a prononcée sur tous ceux qui le critiquent. 30. 30. Mas se o Senhor fazer algo de inaudito, se a terra abrir as estranhas a boca e os tragar com tudo que lhes pertence, se eles desceram vivos para o abismo, então sabereis que esta gente desprezou o Senhor. 31. Mal acabou de pronunciar essas palavras. O solo fendeu-se debaixo deles. A terra abriu. Aponta agora o versículo 32 e 33. Note bien 31 et 33. A terra abriu as estradas e os tragou com a sua família. O que me chocou é sua família. Ce qui m'a choqué, c'est sa famille. Mas Coré e Datã são os homens que se revoltaram contra Les Moisés. personnes qui se sont révoltées sont Corée et Mas Dathan. a maldição pronunciada pelo ungido do Senhor Mais la malédiction prononcée sur le roi não du Seigneur atingiu só Coré e Datã, não. n'a pas seulement atteint Corée et Dathan. Todos deles e as suas famílias, mulheres e filhos. Et ses familles, femmes et fils. Você como líder de casa, Toi, comme leader de la maison, se você brincar com Deus, si tu blagues avec Dieu, com os homens de Deus, avec les hommes de há Dieu, uma porção de maldição que você carrega que entra no lar. c'est une portion de malheur que tu réchappes. Atinge a tua mulher, Et cela va atteindre ta femme, atinge os teus filhos. atteindre les enfants. Pastor, meus filhos ficam toda hora doentes. Ah, pasteur, mes filles se sont tous Quando gastaram dinheiro no hospital, Je suis en train de me donner quais são as palavras que você pronunciou contra o ungido do Et Senhor? quelles sont les paroles que tu as prononcées avec le oint de Dieu? Cumprimento o irmão. Complimente ton frère. Diz para ele, Dis-lui, se o correr é o teu companheiro, si Corée est ton compagnon, saiba que será engolido também com ele. sache que tu seras englouti avec lui. Esse é o grande perigo. Amen. As crianças não estavam diretamente envolvidas. Les enfants qui n'avaient rien avec ça. Os filhos não se encontravam lá quando o pai fez rebelião. Les enfants n'étaient même pas là pendant que le père Mas commettait. quando a terra abriu as estranhas, a boca, Mais quand la terre a ouvert la bouche, a terra engoliu também os filhos. la terre engloutit aussi les enfants. Então, morrer sendo por quê? Vous êtes en train de mourir Por aussitôt causa daquilo que os pais fizeram. à cause de ce que les pères ont fait. A iniquidade ou a perversidade dos pais L'iniquité ou la perversité des papas, des parents, vai atingir os filhos, va atteindre le fils, atingir a linhagem. va Em atteindre segundo la Reis lignée. 5, En 2 Rois 5, 27. 27. Segundo Reis 5, 27. 2 Rois 5, 27. Nós conhecemos a história do Geazi, Nous connaissons l'histoire de Géasi que foi perseguir o general et qui est allé suivre le rôle général, Naamã le général Naaman, para cobrar dinheiro. pour percevoir l'argent. Quando voltou, Et quand il est rentré, o Eliseu pronunciou a palavra. Élisée a prononcé les paroles. Ele disse: a partir de hoje, Il a dit à partir será de que o meu espírito não esteve consigo quando você foste cobrar o dinheiro? Est-ce que mon esprit n'était pas avec toi quand tu es allé demander cet argent? A partir de hoje, a lepra é ligada à tua vida. À partir d'aujourd'hui, la lèpre t'accompagnera. E aos teus filhos. Et aussi à tes fils. Mas o que os filhos fizeram? Mais qu'est-ce qu'on fait le fils? Naquela família você nota todos os filhos nascem leprosos. Dans cette famille, tu vois que tout le fils naît lépreux. E quando vão perguntar, Et quand on va donner la na période, nossa família é assim por causa daquilo que fez nosso pai Eliseu. dans notre famille, É c'est assim. comme ça à cause de ce que notre papa Géasi avait fait. A iniquidade e a perversidade dos pais L'iniquité et la perversité des pères. traga a maldição sobre os filhos. Isso amène la malédiction sur les enfants.
Um pai que foi se meter numa casa escura Un papa qui s'est mis dans des maisons noires contamina os filhos da ah, maldição. contamine le fils d'une torsion. Uma mãe que vive na prostituição Une maman qui vit dans la prostitution para sustentar o lar, ah, pour donner à quoi manger, para ah, cobrir certas ah, necessidades, pour couvrir certaines nécessités, contamina os filhos. automatiquement contamine les enfants. Uma mulher é um servo de Deus. Une femme est un serviteur de Dieu. O servo de Deus ligou para mim Les serviteurs de Dieu m'avaient appelé há 5 dias. il y a cela 5 jours. Falamos das 23 até 2 horas de manhã no WhatsApp. Nous avons parlé de 23h à 2h. Ela me disse, essas coisas eu só estou a confiar a ti. Il m'a dit, pasteur, je te confie ces choses. A mulher dela anda lhe trair. La femme le trahit. O homem sustentou a mulher. L'homme a pris soin de la A femme. mulher finalizou o estudo. La femme a finalisé avec les études. Começou a namorar com outros homens. Elle a commencé à faire l'amour avec d'autres Recebe muito dinheiro. pour recevoir beaucoup d'argent. A mulher foi confessar La femme est allée que confesser está nas más obras. et qu'elle est dans des mauvaises pratiques. E disse ao marido, não estás a me deixar por quê? Elle dit à son mari, pourquoi tu ne me laisses pas? O marido também disse, você não está a deixar por quê? Le mari aussi lui dit, pourquoi toi aussi tu ne laisses pas? A mulher disse ao marido, Deus te ama muito. La femme dit, au Você mari, mesmo é um verdadeiro servo de Deus. Dieu t'aime beaucoup, tu es un Porque se véritable. fosse uma outra pessoa, já estarias morto. Ah, parce que si c'était une autre personne, tu aurais déjà mort. Serait mort. Continuaram a viver. Ils ont continué à A vivre. mulher multiplicava a prostituição. La femme a multiplié la Na prostitution. mesma hora, o homem de Deus me enviou um número. Dans la même heure, l'homme de Dieu a envoyé un numéro. Ela disse, agora para teres a certeza, liga para este número, vais ver no WhatsApp, vai dar ocupado. Il m'a dit, appelle pour ce numéro par WhatsApp, tu vas voir, c'est occupé. Está ocupado porque ele está conversando com o namorado. C'est occupé pourquoi? Parce qu'il parle avec des... Oh bebê, eu Ouvir. sinto a tua falta. Oh, je sens ton O jeito absence. de, quando ela está falando assim, o marido está aí acompanhando. Et quand elle parle comme ça, le mari est là en train. Eu gosto do jeito que você me acaricia. Et j'aime beaucoup ta façon de me É caresser. uma forma muito diferente que nenhum homem Et fez. c'est une forme différente que Do personne jeito d'autre. que você me trabalha. La manière avec laquelle E tu o me marido travailles aujourd'hui. legítimo, com que tem 5 filhos, está ouvindo. Le mari légitime avec qui elle Ela a quer cinq. fazer isso por quê? Para levar ao homem a bater, para arranjar motivo de sair de Elle casa. cherche des raisons pour sortir à la O maison. homem também disse, não vou te bater. L'homme aussi dit, je ne vais pas te Nem battre. vou me complicar com Et você. je ne vais pas me compliquer avec toi. Está se enviar vídeo pornográfico no WhatsApp e caiu na mão do marido. Está vendo a mulher dela enviar a nudez dela a um outro homem. Sa femme est en train d'envoyer sa nudité à un autre homme. E a consequência seria o quê? Et la conséquence Os de la filhos bem doentinhos, les fils sont toujours malades, atormentados, fracos. tourmentés et A faibles. própria mulher foi falar do marido. La femme est allée parler Quem au está mari. fazendo prostituição é só eu. La personne qui se prostitue est moi. Mas por que está a atingir os filhos? Mais pourquoi cela atteint les enfants? A iniquidade dos pais, L'iniquité des pères, a perversidade dos la pais perversité des parents atinge os filhos. avant d'atteindre aussi les enfants. Aleluia. Amen. Posso continuar? Je peux continuer? Irmão, Frère, alguém foi combater um pastor para dizer como é que ele está fazendo gerência de dinheiro da igreja. et quelqu'un est allé combattre un pasteur pour dire pourquoi tu es en train de faire cette la jeunesse à... Ruína no lar, ruína na família. Bon, tu es en train de ruiner la famille. Pergunta também a Ananias e a Safira. Demande aussi à Ananias et Saphira. Brincaram com dinheiro sagrado. Ils ont Ruína, plaqué ruína. avec l'argent sacré. E qualquer pessoa que fica perto de ti Et n'importe quelle personne qui est à tes côtés não valoriza a autoridade espiritual. et qui ne valorise pas l'autorité spirituelle, Cuidado com eles. attention avec Porque lui. no dia que vão morrer, correu o Datão. Parce que les jours que Corée et Nathan vont mourir, Vão te atingir. ah, ils vont t'atteindre. E o que me dói nesse assunto, Ce qui me fait mal, c'est cette há affaire. muitas pessoas que deixaram a maldição no mundo. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé la malédiction au monde. Vieram ser contaminados da maldição da Ils igreja. sont venus d'être contaminés de la malédiction à l'église. Revoltam-se contra a autoridade espiritual. Ils se lèvent contre l'autorité spirituelle. Acusam injustamente o ungido do Ils Senhor. accusent injustement les loin du Seigneur. E os filhos deles estão prejudicados. Et leurs fils sont préjudicés. Quando você encontra alguém que demorou muito na igreja, Et quand tu rencontres quelqu'un qui a fait longtemps à l'église,
haverá duas características Il y aura beaucoup de sobre caractéristiques ele e os seus filhos: sur lui et sur ses enfants. bênção por excesso La bénédiction pour l'excès ou maldição por excesso. ou malédiction pour l'excès. Amen. Irmãos em Cristo, Frères en Christ, nunca comete erro de te acostumar com a unção de homem de Deus. ne commets jamais l'erreur de t'habituer avec l'onction de l'homme. Mesmo se ele rir contigo até aqui, Même si il rit avec toi te jusqu'au bout, bate a mão, te il te joue encosta, comme ça, vous êtes você ensemble, sabe como é que ele anda a roncar. et tu sais comment est-ce qu'il ronge. Não te acostume com a unção de homem. Il ne t'habitue pas avec É por isso que l'onction. você anda notando até as mulheres dos homens de Deus. Voilà pourquoi nous notons que jusque les A maior parte fica duplamente amaldiçoada elle reste doublement maudite porque querem se acostumar com a unção. parce qu'elle veut s'habituer avec l'onction de Quem não Dieu. conhece a história de Arão e da Miriam? Qui connaît l'histoire d'Aaron et Miriam? Será que Deus só profetiza por meio de Moisés? Est-ce que Dieu seulement il prophétise au chemin de Moïse? Coré e Datã. Il connaît et Nathan. Mais de 250 famílias. Plus de 200 familles. 250 250 familles. prejudicadas porque se levantaram contra a autoridade. Préjudiquées parce qu'ils se sont levés contre les moyens de Dieu. Irmãos em Cristo, por favor. Frères en Christ, Há frères, certas pessoas que você, quando estão criticando, você não responde. soit ces personnes, quand on critique, toi tu Fala réponds. mal, não emite nenhum comentário. Et il ne faut même pas donner des commentaires. Que do jeito que você se preocupa com outras coisas, não se mete naquelas La coisas. manière que tu te préoccupes des choses vraies, continue comme ça. Pessoas que não valorizam a autoridade espiritual não pode ser o teu amigo. Ne fais pas l'amitié avec personne, avec quelqu'un qui ne valorise pas les Eu estou spirituels. amaldiçoando o dia em que eu vou ficar com a minha esposa para criticar o meu pai espiritual. Este dia não pode existir. Moi, je suis en train de maudire les jours Tu où amaldiçoar este dia. je vais me mettre à critiquer avec ma Vamos falar femme. aqui no púlpito. Tu amaldiçoando o dia em que eu e a minha esposa sentaremos para criticar o pai espiritual. Je maudis les jours où avec ma femme je vais me mettre à critiquer mon père spirituel. É impossível isso acontecer. C'est impossible que cela arrive. Eu vi servo do Senhor. Je vis un serviteur du Seigneur. O Dr. Paul Enete na Nigéria. Les docteurs pour le mettre Inauguraram templo, eu publiquei no Facebook de mais de 110 mil lugares. ils ont inauguré un temple de plus de 100. Mega Church, uma igreja que nunca existiu na história da humanidade. Une église qui n'a jamais existé dans l'histoire Mas de tem l'humanité. que ver a humildade deste homem perante o seu pai espiritual Mais na vida dele. tu dois voir l'humilité de cet homme devant Odé. As pessoas que brincam com a autoridade. Les personnes qui blaguent avec l'autorité. Alguns de nós são vítimas de transações espirituais. Quelques-uns de nous sont victimes Transações parentais. Des Houve uma transação. des transactions Passagem de parentales. uma geração a uma outra. Passage d'une génération à Só une autre. porque o papai disse, afetou os filhos. Ah, ce que papa a dit a Papai affecté. fez, afetou os filhos. Papa a fait, a affecté. Rebelião na igreja afetou os teus bebês. Rébellion dans l'église Não a faças affecté. isso. Ne faites pas cela. Os teus filhos não te pediram de nascer. Et tes fils n'ont pas demandé leur Os naissance. teus filhos não merecem ser infelizes na terra. Ils ne méritent pas d'être infélices dans la terre. Malheureux. Malheureux, merci. Aleluia. Amen. Quem fica perto do Coré e Datã Qui est toujours avec Corée et Nathan, será engolido com eles. il va être englouti avec eux. Ponto 3. Le Só ponto mandar 4 pontos Je vais donner seulement 4. para ganhar o tempo hoje. Pour Apenas a gagner introdução. le temps aujourd'hui, c'est Ponto l'introduction. 4 então. Le point 4, Qual é a terceira, o terceiro motivo? quelle est Terceira origem la troisième origine da maldição? de la malédiction? É envolvimento oculto Et c'est le fait d'un engagement obscur, occulte. envolvimento oculto ou envolvimento na feitiçaria. Un engagement occulte ou dans la sorcellerie. Você não sabe. Tu ne sais pas. Alguém veio aqui na igreja Quelqu'un est venu ici à l'église, me contar a história. m'a raconté une histoire. Pai, Papa, mais velho do bairro, un grand frère du quartier me disse com as situações que você tem. m'a dit, avec la situation que vous avez, Vamos na casa da fulana. nous allons dans la maison de terre. Ela chegou lá e encontrou, afinal ela disse, senhora, era quibada. Ils sont arrivés là-bas, sachant que Fazia rituais. ils étaient en train de faire des rites. E ela des ficou rituels. amedrontada. Et elle était là avec beaucoup de paix.
prometendo, dizendo, você também, tu também se precisa, a gente tem que vir trazer valor X, unha, coisas semelhantes. Si tu as besoin de ça, tu peux venir avec tes ongles. Ela prometeu em voltar, Elle a promis de pouvoir entrer, mas nunca voltou. mais elle n'est pas rentrée. Eu olhei para ela. J'ai regardé par Eu là. disse, só pelo fato de pisar lá, Seulement pour le fait de piétiner là-bas. já tens uma maldição há muito tempo. Déjà, tu as une malédiction il y a beaucoup de temps. Outro mais velho do bairro Et l'autre grand frère du quartier lhe convidou no lugar a été invité à un endroit e que ele disse, et on lui a dit, pegou uma pomba, il a pris un pigeon. fez rituais. Ils ont fait des rituels. E disse para concretizar, Et pour concrétiser, eu vou me envolver contigo. alors je vais sortir avec toi. O meu sperma Mais mon sperme dentro do teu corpo dans ton corps vai provocar abertura e bênçãos. va provoquer la ouverture et les bénédictions. A moça ficou chateada. La fille s'est fâchée. O moço queria lhe pegar com força, fez o nosso sair. L'homme a voulu la prendre par force, elle s'est protégée. Et Eu disse, mesmo se você não fez nada com isso, même si tu n'as rien fait avec lui, só pelo fato de se encontrar nos rituais, le fait de se rencontrer dans le rituel, muitas coisas aconteceram. beaucoup de choses sont arrivées. Há muitos pais aqui Il y a beaucoup de papas ici. que pediram só 20 mil kwanza. On t'a demandé seulement 20 000 kwanza. Deste, Tu as donné. vendeste a tua prosperidade Tu as vendu ta prospérité e a prosperidade dos filhos. et la prospérité de tes fils. E você, do jeito que nasceste, você não sabe o valor que gastou teus antepassados. Et tu ne sais pas dans la manière que tu es né, c'est qu'ont perdu les aïeux. Outras pessoas nas empresas vão te falar, não, aquela senhora lava bem. Ok, já que você não quer ir lá, dá só um valor estimado a 100 mil kwanza, eu vou levar lá para ti e ela vai fazer os rituais em teu nome. Este 100 mil kwanza é o ponto de contato para tua miséria e maldição. Les 100 000 kwanza que tu peux donner pour avoir la promotion au travail, c'est déjà une malédiction pour toi. E muitas pessoas desconhecem o envolvimento com as casas escuras. Et beaucoup de gens méconnaissent le fait d'aller dans les maisons noires. Uma irmã aqui na igreja Une sœur ici à me l'église. disse, papi, me convidaram numa igreja. Elle m'a dit, papa, moi je t'ai invité dans une église. Não me informou a mim, Et il n'a pas informé a nenhum dos pastores da igreja, à aucun pasteur, il a nenhum parlé. responsável da igreja, À aucun responsable, il a e parlé. foram na tal igreja. Elle est allée dans cette église. O profeta começou a profetizar. Le prophète a commencé à Diz prophétiser. algumas coisas eram verdade, mas outras também não eram verdade. Et elle a dit d'autres choses, c'était vrai, mais d'autres Isso étaient foi fausses. no primeiro dia. Et c'était le premier jour. No segundo dia, Au second jour, o profeta veio e disse que temos que agora ter um propósito de jejum e oração. le prophète a dit, nous avons un sujet de prière. No Et terceiro dia começou a acariciar a irmã. le troisième jour, il a commencé à No caresser. quarto dia beijou a irmã na boca. Au quatrième jour, il a baisé la fille, la sœur. E eu falei, irmã, eu disse agora foste triplamente amaldiçoada. Et moi, j'ai dit, tu étais triplement maudite. Quantas mulheres em Luanda estão lhes pôr ovo na vagina no Monte de Benfica? Et combien de mulheres ici à notre cité de Luanda reçoivent des œufs Quantas là? pessoas vão nas casas escuras que estão pedir unhas, cabelo, estão pedir poeira e tudo? Dans des maisons où on demande des ongles, des poudres et comme ça. A maior parte dos quimbandeiros já não está mais nas casas sujas, escuras. Ora, hoje em dia, tem mesmo dentro de um lugar de 4 paredes e aquilo é mascarado igreja. La plupart des magiciens ne sont plus dans des endroits somptueux, mais ce sont dans de belles églises aussi. Pior até seria daqueles que estão se envolvendo na maçonaria. Le pire serait de ceux qui se mettent à la franc-maçonnerie. Tem grupo de pessoas que fazem seleções nas universidades. Groupe de personnes qui font des sélections des universités. Os mais inteligentes para lhe selecionar na maçonaria, na Rosa Cruz. Pour sélectionner les intelligents à la maçonnerie et au Rose-Croix. Nas empresas, nos bancos, é a mesma coisa. Dans des entreprises, dans des banques, c'est la même Um chose. jovem vinha na minha casa quando frequentava o Capolo. Un jeune était venu me voir alors que je vivais Ele ici à Capone. trabalhava no Banco BIC, me permite. Il travaillait au banque Big. E ele, quando começou a trabalhar, Et quand il commençait ele à viu uma travailler, colega que subiu, tornou-se diretamente subgerente. il a vu une collègue qui montait directement jusqu'à... Belo dia, a pasta da moça caiu. Un jour comme ça, son sac était O cara tombé. vai sair da pasta, uma cobra. Et c'était un serpent qui était sorti E du a sac. moça apanhou normalmente, devolveu na pasta e continuou como se nada acontecesse. Et la demoiselle a ramassé
pessoas estão se envolvendo. Beaucoup de gens se mettent. E aquilo é justamente a maldição. Et cela, c'est une malédiction. Meditação transcultural. Méditation. Ao princípio, não, parece ser uma inocência. Só me deram um livro e isso tudo. Au commencement, ce sont des petites initiatives. C'est juste apparaît rien. Depende para te curvar diante, te prostrar diante de uma imagem. Et tu es allé t'agenouiller devant Diante de um ponto de contato. devant un Em point. muitas igrejas colocam fotografia do pastor fulano. Dans beaucoup d'églises, il y a des photos du Faz pasteur à água terre. mineral com o rosto do pastor fulano. Et tu dois prier avec la figure Se du pasteur. você já bebeu aquela água, já andas amaldiçoada muito Si tempo. tu as déjà bu cette eau, tu es Poeira por aqui, la de poudre, água por aqui, l'eau pour là, água ungida, o que é água amaldiçoada? l'eau bénite, c'est une eau Água maudite. amaldiçoada. C'est une eau Porque maudite. a palavra do Senhor, Pour que la parole de Dieu, Deus nunca utilizou os pontos de contato como um modo regular na sua igreja. Dieu n'a jamais utilisé les points de contact de manière régulière. Jesus para curar. Jésus pour Às guérir. vezes curava com imposição de mãos. D'autres fois, il guérit avec l'imposition Às des mains. vezes ele misturava sua saliva com areia. D'autres fois, il pouvait mélanger la Às salive. vezes com a declaração. Ou il peut déclarer. Com a sua roupa. Il também avec ses Nunca vêtements. se tornou um sistema. Mais cela n'était Uma pas un igreja système. que faz sistema de venda. Cela n'était pas Venda de poeira, venda de água, venda de cobertor profético. Venda de fio preto, branco, vermelho, verde. Isso tudo é feitiçaria na igreja. tout cela, c'est la sorcellerie à l'église. E Jesus falou Jésus a no dit livro de Apocalipse: dans le livre de te l'Apocalypse, darei os que são da sinagoga de Satanás. je te donnerai ceux qui sont Há de la muitas synagogue. igrejas que nós chamamos de igreja Il y pentecostal. a beaucoup d'associations. Afinal de contas, é uma sinagoga de Satanás. Église pentecostale, c'est une Uma synagogue igreja que satanique. você tem que ficar no fim do culto para fazer consulta profética é uma sinagoga de Satanás. Une église, après le culte, tu dois faire A verdadeira igreja deve ensinar os membros a ouvir a voz de Deus. la vraie église où on prêche la vérité. Não é manipular o povo de Deus por detrás da profecia. Ce n'est pas manipuler le peuple de Dieu au derrière d'une prophétie. Posso falar? Je peux parler. Posso falar? Vou fazer uma leitura rapidamente. Levítico 19, Lévitique 19, 31. 31. Levítico 19, 31. Lévitique 19, 31. Levítico 19, 31. Lévitique 19, 31. Deus disse o seguinte: Dieu a dit ici. não recorreis aos que evocam os espíritos, nem consulteis os adivinhos. Não é para consultar. Nós agora temos consulta profética. Aujourd'hui, nous avons les consultes prophétiques. Qual é este Deus que só pode ser ouvido pelo profeta? Et quel est ce Dieu qui doit être seulement écouté par les prophètes? Para não vos tornares impuro, eu sou o Senhor vosso Deus. Para não vos tornares amaldiçoado. Pour ne pas devenir maudit. Posso continuar? Je peux continuer? Aqueles que visitam os quimbandeiros. Ceux qui visitent les Cuidado com aquilo que você chama de tratamento tradicional. attention avec ce que vous appelez les Muitas pessoas traitements. invocaram espírito através do tratamento tradicional. Beaucoup de gens vont invoquer les esprits avec les traitements traditionnels. E alguém foi lá, me pediram cocaína. Et quelqu'un est allé là-bas, on a demandé les E cocaïnes. morreu. Uma outra pessoa sempre que lhe pedia D'autres personnes, alors qu'on l'a demandé, coisas que sempre que ele ia lá lhe pedia, ele se apercebia que tinha morto na et família. il a compris pendant qu'on les Você demande, não il y a sabe des das morts. coisas que lhe pedem lá, uma água, uma poeira, unha e tudo. É um ponto de contato para tirar. Tu ne sais pas aux choses qu'on te demande, c'est des points. Na primeira vez foi óbito na família. La première O fois, óbito terminou, c'était foi mais lá. Ele queria poder, sem saber que vendia os familiares sem se sans aperceber. le savoir, tu vendais la famille sans le Se savoir. você duvidar comigo, questiona esses músicos profanos. Si tu Compraram. doutes avec moi, demande les musiciens Pergunta a esses profanes. músicos que foram sem saber. Ele trouxe coisas, ovo, traz seguindo, sem saber cada ovo representava um familiar. Ils ont amené les œufs, ne sachant pas Alguns cada œuf. venderam o pai e a mãe, o pai morre, a mãe morre. D'autres ont vendu les papas, Outros la venderam maman. os dedos nas lunas para ter dinheiro, poder. Ils ont vendu les doigts au loup. E as consequências caíram sobre os Et familiares. les conséquences sont sur les enfants. Aleluia. Amen. Nunca entra na armadilha daqueles que te dizem, vão mandar o dinheiro no mato.
N'entre pas dans le piège de ceux qui te disent on va envoyer l'argent là. Você fica admirado como é que criança que nasceram na mesma família estão a lutar com a vida. Tu restes à ne pas comprendre pourquoi les enfants de Os filhos estão a estudar, estão a se formar, mas nada. Les filles étudient mais il n'y a rien. Estão a trabalhar, mas nada. Ils travaillent mais il n'y a rien. Não conseguem sobressair na sociedade. Ils n'arrivent pas à... Isso tudo por causa de que aquilo, algo que dos antepassados fez. Tout ceci à cause de ce que quelqu'un a fait dans la Nós famille. devemos medir as consequências. Nous devons mesurer les conséquences. Isaías 47, Esaïe 47. 9 até 10. 9. Isaías 47, 9 até 10. Esaïe 47, 9 jusqu'à 10. Pois as duas coisas chegarão para ti no instante. No mesmo dia, viuvez e perda de filho te chegarão de uma vez. Pela multidão dos teus malefícios, pela força enorme dos teus feitiços, pela força enorme dos teus feitiços, À cause de la force énorme de tes fétiches. pela força enorme dos teus feitiços. À force énorme de tes fétiches. Há pessoas que não conseguem viver sem fio amarrotado na Il y a anca. des gens qui n'arrivent pas à vivre sans fille là. Tem que lhe dar banhozinho na On doit fulana. lui donner un petit Vai bain. fazer invocação na ilha. Invocation à l'île. Vai chegar na província e tudo. Il doit aller en province. E 10. Estavas confiante na tua maldade. Pensavas que ninguém te via. Tua sabedoria e teu conhecimento te desviaram. Quando dizias a ti mesma, eu e ninguém mais. Aleluia. Amen. Posso continuar? Je peux continuer? Eu falei J'ai dit iniquidade e envolvimento oculto. l'iniquité et Envolvimento na feitiçaria. dans la fétiche. Algumas pessoas dizem que, pastor, eu nunca fiz isso com esquema dele. D'autres personnes disent que moi je n'ai jamais fait ça. Nunca me meti numa casa escura. Je ne me suis jamais mis dans une maison Quando as noire. minhas amigas também me convidaram, nunca fui. Et mes amis m'ont invité, je ne suis jamais allé. Vou tentar ver uma outra forma de Je feitiçaria. vais tenter voir une autre forme de fétiche. Cada um vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Permita-me, hoje quero estabelecer uma base, porque amanhã, especialmente na quarta-feira, vou falar a verdade que será um choque para Donc nós. le mercredi, je vais parler sur des vérités qui vont choquer. 1 Samuel 15, 1 23. Samuel 15, 23. Alguém já localizou? Quelqu'un a déjà trouvé? Ok, alguém, se já localizaste, todos nós vamos ler com uma alta voz. Tous nous allons lire 1 avec Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Ok, faça a leitura. 1 Samuel 15, 23. A Bíblia diz o seguinte. La Bible dit 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Ok? Vou contar até 3, vamos fazer a leitura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não ouvi bem. Je n'ai pas bien écouté. Com uma alta voz. O teu vizinho tem que ouvir a tua voz. Et Ok? ton voisin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A rebelião equivale a pecado de feitiçaria ou da magia. La rébellion équivaut à un péché. Rebelião em casa. La rébellion à la maison. Rebelião no lar. La rébellion au... Rebelião na família. Rébellion dans la famille. Rebelião na igreja. Rébellion à l'église. É igual, equivale ao pecado da feitiçaria. Équivaut au péché de fétiche. Quer dizer, para Deus, Ça veut dire pour Dieu. o rebelde e o bruxo estão no mesmo nível. Les rebelles et les sorciers partagent le même niveau. É o pastor que inventou, está escrito na C'est Bíblia. là que le pasteur a inventé, c'est écrit dans la Bible. O pastor é que inventou que está escrito na Le Bíblia. pasteur a inventé, non, c'est écrit dans la Bible. Não, quero ouvir. É uma invenção do pastor que está escrito C'est na une Bíblia. invention du pasteur ou c'est écrit dans la Bible? E a desobediência a crime de idolatria. Et la désobéissance à un crime d'idolâtrie. Rebelião. La rébellion. Rebelião. Rébellion. O bruxo Les e sorciers. o rebelde estão na mesma plataforma. Et les rebelles se trouvent dans une même plateforme. O bruxo e o rebelde estão carregados na mesma viatura. Les sorciers et les rebelles se trouvent dans une même A plateforme. teimosia é como a iniquidade e a idolatria. La tétutesse, c'est comme l'iniquité de l'idolâtrie. Aleluia. Amen. Deuteronômio 21, 18 até 21. Deutéronome 21. Na Bíblia vamos falar que aí a feiticeira não tem direito de viver. Vamos ler em casa. Nous allons lire à la maison. Então falar que a feitiçaria é uma maldição. Le fétichisme, c'est une malédiction. E a feiticeira não tem direito de viver. Et celui qui pratique cela n'a pas le droit de vivre. Aleluia. Amen. Uma mulher foi ter com um pastor Une femme est allée parler à un pasteur. e rezando pelo útero. Alors, E 13 anos não conseguia alcançar. ils ont prié pour
Lutheris. Tiveram 3 dias de jejum e oração. Ils ont eu 3 jours de jeûne et prière. E o pastor olhou para ela e disse: Deus me disse para te dizer. Le pasteur a regardé à lui pour lui dire: Vai e volte na sua casa. Rentre dans ta maison. Submete-te ao teu marido. Soumets-toi à ton mari. E terás filho. Et tu auras des enfants. A única cura para ela alcançar era justamente a submissão. L'unique guérison, c'est la soumission. E quando a mulher voltou a submeter ao seu marido, eles conseguiram filho. Et quand elle s'est soumise à son mari, ils ont eu des enfants. Aleluia. Amen. Há muitas pessoas que estão vendo muitas coisas acontecer por causa da rebelião lá. Beaucoup de choses arrivent au mariage à cause des rébellions. Mulher rebelde. La femme est rebelle. Na China, En Chine, me encontrei com lá. je me suis rencontré avec elle. Quando a mulher ficava chateada, Et quand la femme s'est fâchée, ela pegava o azeite, elle prenait l'huile derramava sobre o seu corpo, et elle mettait à son corps. pegava a faca. Elle prenait le Vai me couteau matar hoje. qui va me tuer aujourd'hui. De maneira, se o marido quer agarrar, Alors quand le mari veut la toucher, il est en train de glisser. e a mulher a seguir o marido com a faca. Et la femme a suivi le mari avec le couteau. Rebelde em casa. Rebelle A à la maison. miúda mijava na cama. Et les enfants. A miúda, a própria miúda mijava. La demoiselle. Foi Il uma est bruxa elle qualificada. était une sorcière. E muitas mulheres, por causa da rebelião lá, Et beaucoup de demoiselles, à cause des rébellions au mariage. são amaldiçoadas. É uma maldição ambulante. Et c'est une malédiction ambulante. Maldição ambulante. C'est une malédiction ambulante. Filho rebelde em casa. Des fils rebelles à la maison. Amaldiçoado ambulante. La malédiction ambulante. Você ofende os teus pais. Et tu injures tes parents. Pensa te formar mais que a mãe. Et tu penses être plus formé que ta Mamãe mère. vendeu carvão. Maman a vendu le bread. Hoje você fala um português com sotaque de Coimbra. Aujourd'hui, tu parles un français avec une très bonne E tu rhétorique. dizes na tua mãe, você não é ninguém. Et tu dis à ta maman que ta maman ne vaut rien. Já carregaste a maldição há muito Tu tempo. as déjà la malédiction sans le savoir. Esse seminário vai me deixar triste. Ce séminaire va nous laisser tristes. Posso continuar a Je vais falar? continuer à parler. No ponto 4 para Mon terminar. point 4 pour terminer. São encantamentos. Ce sont des enchantements Ok. E adivinação. et la divination. Encantamentos L'enchantement e adivinação. et la divination. E aquilo que o pastor quer dizer. Et qu'est-ce que le pasteur veut dire? Adivinador Un adivinateur ou encantador ou un enchanteur. foi consultado para te fazer o mal. Ah, ils sont consultés pour te faire du mal. Você não sabe nada, Tu ne sais rien. mas colega seu, Mais un de tes collègues, uma amiga sua, une de tes collègues, de tes foi amis, se meter nas casas escuras est allé se mettre dans des maisons noires para pronunciar sortilégio sobre ti, pour prononcer des choses compliquées sur toi. maldição sobre ti, Malédiction sur toi. ruinar o teu lar, Arruiner ta estragar o teu negócio. de faire tes Me affaires. dói quando te vê com teu marido Cela lui fait mal quand tu te vois avec ton dentro mari de jeep climatizado, dans un jeep com climatisé os vossos bebês bem bonitinhos, avec vos beaux gars e ela não tem filhos. et elle n'a pas de fils. Por causa da inveja, ela foi consultar alguém. À cause de jalousie. E muitas pessoas você encontra na vida só assim. Et beaucoup de gens que nous rencontrons dans la vie sont. Te dá um sorriso na boca, mas por detrás se sente incomodado com a tua bênção. Il te donne un sourire, mais après toi, il sera Quantas derrière la pessoas manche. choram sofrendo da doença de embaço, e tudo? Combien de personnes ont souffert de ces maladies de ultère de Bouloro? Qualquer tipo de doença que atingiu por causa da inveja de Et alguém. quel type de maladie t'arrive à cause de cela? Em número 22, 6. Au nombre 6. Número 22, 6. Que nos contar a história de alguém que profeta pagou profeta para fazer mal a Israel. Il a payé à un prophète pour maudire Israël. E em número 23, 23. Et au nombre 23. O tal profeta, em vez de amaldiçoar, abençoou. Le tel prophète, au lieu de maudire, a béni. Eu vou terminar aqui Je hoje. vais terminer ici. Porque me encontrava apenas na minha introdução. Parce que j'étais seulement à mon introduction. Alguém da nossa igreja Quelqu'un de notre église, tiveram uma festa de família. ils avaient une fête familiale. E os familiares vieram festejar. Les membres de famille sont venus. E as primas passaram o fim de semana com ela. Ah, les cousins sont passés les fins de semaine avec lui. E na hora de voltar, Et à l'heure de rentrer, a prima roubou o colete dela. une cousine a volé Colete. à sa robe, à son gilet. Roubou. Il a volé.
foi trabalhar nas casas escuras Il est allé travailler ça dans les maisons noires para bloquear a bênção de casamento da própria pour prima. bloquer la bénédiction du mariage des sincères. Se Deus podia te revelar o estado espiritual das pessoas que frequentam a tua casa, Si Dieu pouvait te révéler l'état spirituel des gens qui fréquentent ta maison. nunca assistimos aqui na igreja uma irmã, alguém que foi na igreja, viu que a irmã da igreja teve um filho, pegou o filho dela, bebê bonito, quando pegou o bebê, meteu aqui nos ombros, consagrou o bebê no mundo das trevas. Nous n'avons jamais assisté à cela. Quelqu'un prend le fils d'autrui en le mettant ici et le consacre au monde. Quantas ténébreux. pessoas que ficaram, não, o marido mudou, você não sabe aquilo veio por meio de uma saudação. Mon mari a changé. Tu ne sais pas que cela est venu à cause d'une salutation. Transmitiu um espírito negativo ao marido. Il a transmis un esprit négatif A au mari. prima veio passar o fim de semana em casa. Et la nièce est venue passer les fins de semaine à la maison. Pediu a toalha. Il a demandé l'essuie-main. Você pegou a toalha que você utiliza com teu marido Tu as pris l'essuie-main que tu utilises avec ton mari e deste na prima. et tu le lui as donné. Não vai poder devolver, né? Ah, E ela levou, foi trabalhar na casa et il escura. l'a amené pour les travailler aux O maisons marido noires. já não te suporta mais. Et le mari ne te supporte Você não sabe o encantamento que foi feito sobre a toalha. plus. Tu ne sais pas l'enchantement qui a été fait sur l'essuie-main. Casal pastoral veio me procurar aqui. Un couple pastoral Aqui est na venu igreja. ici à l'église. Óbito de família. Les deuils familiales, Foram passar lá o fim de semana. ils sont allés passer le week-end. Depois do enterro, Après l'enterrement, eles que ficaram com o casal enlutado. ils sont restés avec les couples éprouvés. Envenenaram espiritualmente a comida. Ils ont venimé spirituellement la nourriture. O marido comeu. Le mari a mangé. Ao voltar para casa, logo quando desceram do táxi, Et quand il descendait de la voiture, caiu. il est E tombé. a mulher começa a levar o marido para as crianças. Et la femme commence à mener le mari comme des enfants. Vomitou das 20 horas até 4 de manhã. Il a vomi de 20h à 4h du Sem matin. o poder das orações, o marido morreria. Ni c'était la puissance de prière, il mourrait. Vocês são filhos de Deus. Vous êtes le fils de Dieu. Sem a comunhão com Deus Sans la communion avec Dieu e a santidade, et la há santé, sortilégio que nós recebemos sem saber. il y aurait sacrilège que nous Possa Deus te abrir os olhos et espirituais. que Dieu puisse nous Da ouvrir moça les yeux. que te vendeu carne na praça. À la femme qui t'a Possa vendu la Deus te abrir chair, os olhos que Dieu espirituais. t'ouvre les yeux Da spirituels. senhora que te atendeu no supermercado. De la demoiselle qui Possa t'a Deus te reçu, abrir os olhos que espirituais. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Da moça que te atendeu no banco. De la fille qui t'a reçu Possa à la Deus te banque, abrir os olhos que espirituais. Dieu t'ouvre les yeux Só spirituels. os colegas lá na empresa. Ah, sur les collègues dans A l'entreprise, maior parte da sua anda encantada. la plupart partis sont enchantés. O chefe já não está me gostando mais. Les chefs ne m'aiment O plus. chefe já não está me suportando Les mais. chefs ne me supportent O plus. que é que foi colocado lá? Qu'est-ce qui a été l'ami? Maldição. Malédiction. Falei de 4 origens. Je parlais de quatre origines. Ponto 1, Le point 1, a iniquidade pessoal ou amada. l'iniquité personnelle. Ponto 2, Point 2, a iniquidade ou a perversidade dos pais. l'iniquité et la persévérité Ponto des 3, parents. o Point 3, envolvimento oculto. le fait de se donner Envolvimento na feitiçaria. et dans le fétichisme. Ponto 4, Le point 4, são encantamentos les enchantements ou adivinhações. ou les adivinations. E no mundo espiritual, você que não sabe que faz parte de uma família. Et dans le monde spirituel, tu ne sais pas que cela fait partie de O vous. Satanás não é onisciente. Le Satan est omniscient. Não é Ah, onisciente. Satan n'est pas omniscient, Nem onipotente. ni omnipotent, Nem onipresente. ni omniprésent. Às vezes, quando o mundo das trevas quer reunir informações Beaucoup de ao fois, teu respeito, quand le monde ténébreux veut avoir les informations sur toi, vão mandar pessoas ils ont envoyé les personnes visitar a tua casa, visiter ta maison, vir nas férias viennent passer les vacances para reunir informações, pour réunir les informations, para te ruinar melhor e te pour destruir. t'arruiner et te détruire. Nunca mais opere em Assunção. N'opère plus dans l'ascension. Aquele irmão Cela est ma é meu sœur, primo, c'est mon é meu neveu, primo como irmão. c'est mon neveu comme Quem te diz que os teus primos têm que vir
sempre nas feiras da tua Et casa? qui t'a dit pour qu'ils sont tes frères, ils m'offrent Quem toujours te diz béni. que são felizes da tua bênção, da tua bênção? Et se réjouissent de ta bénédiction. Qui t'a dit? Encantamentos Les enchantements e adivinhação. et adivination. Aquela não vai casar. Cela ne va pas se marier. Me contaram a história de uma família. On m'a raconté l'histoire d'une famille. E a senhora me disse, pai, La personne m'a dit, papa, a fulano, o marido agora está lhe trair, está lhe maltratar. un tel est maltraité par son mari. Mas eu disse, mas por que ela esconde? Não conta na família. Moi j'ai dit, Ela pourquoi disse, elle ne parle pas? pastor, Pasteur. se contar, vão lhe rir bem mal. É melhor até ela esconder, sofrer sozinha. Si elle rencontre, on va lui rire, les rire encore. Imagina o teu irmão que se alegra porque o marido te traiu. Imagine ton frère ça, se réjouir par de la trahison de ton Só frère. pode ser a bruxaria. Seulement Só doit pode être ser la alguém que sorcellerie. te combate de noite. Quelqu'un qui te combat la nuit. Às vezes, quando vem te visitar em casa, é para ver o resultado do combate Et noturno. quand il vient te visiter, c'est pour voir les résultats du combat. E eles ficam chocados com todas as flechas que lançaram ainda atrás de saúde. Et se retrouve choqué des flèches qui te lancent alors qu'ils te retrouvent en bonne santé. Para hoje, Pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter. ainda tem muitas bombas para J'ai amanhã. encore beaucoup de bombes E qui na m'arrêtent. quarta e quinta-feira será terrível. Mercredi et jeudi, ça va être terrible. Vamos inclinar para orar. Nous allons nous incliner pour prier. Quanto à tua indignidade pessoal, Et quand dans le e essa indignidade que herdaste do Pai, aproveita a confessar os teus pecados. Aproveita a confessar os pecados. et commence à confesser. Confessa os pecados. Confesse tes péchés.
Maintenant, tu peux te lever. Lève-toi. La Bible dit, La Bible dit, toute la lingua qui se levantera contre toutes les lui langues qui vont se lever contre toi, sera condenada. va être Você condamné. não sabe o encantamento que está servindo a todo Tu ne respeito. sais pas l'enchantement qu'il est en train de faire contre toi. Desde que você casou, há uma menina, desde que ela casou, os mais velhos que receberam coisas, alguns não ficaram contentes, combateram o nascimento dos filhos Il dela. en est cela depuis que tu t'es marié. D'autres n'ont pas eu de bien. Ils ont contaminé la vie des enfants. Agora você vai condenar todas as palavras, a língua dos bruxos de casa, de família, do bairro, Tu vas da condamner empresa, dos vizinhos que pronunciaram a palavra contra ti. Levanta sua dois na direção do pastor. et commence à Com condamner. muita violência, declara comigo, Pai da glória. Pai da glória. Palavra de Jesus. É a tua condenação.